Bom dia, pessoal. Tá iniciando mais uma aulinha. Eu sou o professor Guilherme e hoje nós, infelizmente, e olha que eu digo isso, infelizmente mesmo, temos que falar de um tema bem dramático, que são os problemas ambientais, degradação da natureza, tá certo? Essa imagem aí, mais atual que isso, é impossível, né? Infelizmente, a gente está no meio de uma queimada absurda que envolve o Pantanal. Entre tantas outras queimadas que já tiveram no Pantanal, Amazônia, essa realmente ela chama atenção porque ela tem consequências catastróficas. Enfim, é complicado, viu? Infelizmente é isso. Bora falar um pouquinho sobre as queimadas no mundo todo. Fazer um contexto aí, viu? Na Sibéria, que é um dos lugares mais frios do mundo, teve fogo ano passado, tá certo? A Amazônia também foi foco de incêndio. O número de incêndios florestais no mundo no ano passado, 2019, foi um recorde, tá bom? E aí eu vou colocar uma lista de países que infelizmente, biomas, que infelizmente tiveram, né, a sua floresta queimada. A floresta do Congo foi queimada, Angola, a Austrália foi gigantesca, o incêndio, a queimada, Sibéria, Amazônia e agora o Pantanal. E aí tá uma área queimada, né? Enfim, professor, não estou entendendo. A impressão que me dá é que está diminuindo as queimadas na Amazônia, porque em 2004, 2005, o índice de queimada era bem maior e hoje está menor. E por que eu vejo tanta notícia de queimada se está diminuindo? Aí você tem uma questão proporcional, né? Então hoje eu perco mais cabelo ou menos cabelo do que há 2, 3 anos atrás. Hoje eu perco menos, eu tenho menos cabelo, ó, tô careca. Quem perde mais cabelo? É uma mulher que tem muito cabelo, é um rapaz careca que quase não tem. Então, quanto mais floresta, lógico, mais queimadas. Se a floresta está diminuindo, consequentemente a proporção de queimadas irá diminuir proporcionalmente. Isso não quer dizer que acabou as queimadas, só quer dizer que a floresta está sendo devastada. Essa é uma das possíveis respostas para essa diminuição. Outra, né, quem é da teoria da conspiração fala que a floresta amazônica está sendo preservada e que a mídia ela é alarmista, né? Então você pode escolher a sua versão, eu fico com a primeira, mas fiquem à vontade, eu acho que a gente tem que utilizar os números a nosso favor. Consequências das queimadas na Amazônia: diminuição da umidade das chuvas. A gente sabe que é a própria vegetação quem produz as chuvas na Amazônia, tá certo? Então o processo de evapotranspiração, que é como se fosse o suor das plantas, é quando a planta perde água para o meio ambiente e essa água vira vapor, se transforma em nuvens e a nuvem volta em formato de chuva. Ou seja, quanto mais árvores, mais evapotranspiração, mais nuvem e mais chuva. Se você desmatar tudo, queimar tudo, não vai ter chuvas. Infelizmente é isso. Destruição da flora, destruição da fauna, que são os animais, diminuição dos recursos hídricos, uma vez que os solos ficam mais rasos, então a absorção, né, a infiltração da água nos lençóis freáticos diminui, então o escoamento da água fica mais fácil, então o solo ele absorve menos, acumula menos água no solo, tá bom? Fora que diminui também as chuvas, então os rios eles têm o seu nível diminuído. E aumento da temperatura local ou global, eu coloquei aí, né, as duas opções, porque mais uma vez a gente está em um período onde tudo se contesta. Então, partindo do princípio que a floresta amazônica é a maior floresta tropical do planeta e que ela produz muita chuva, eu posso considerar que ela influencia a temperatura global.
Mas se você é uma daquelas pessoas que acham que o clima não muda, que não sei o que, enfim, então você pode colocar em local. Pro Enem, coloque global. Pro Enem, global, tá bom? Fogo no Pantanal destrói 92% de fazenda considerada berço das araras azuis. A arara azul está quase extinta, né? E você tem uma fazenda com arara azul que é queimada. Infelizmente, o cenário é catastrófico. Você tem a onça pintada, tá bom? Que lembra muito a minha sogra, muito bonita. As patinhas queimadas, tá bom? E esse tamanduá, ele é cego, né? Isso foi na Amazônia. Um fotógrafo tirou uma foto dele, ele cego no meio da queimada. E é triste porque um animal desse não sabe para onde ir, acaba se tornando uma vítima. Fora que os animais que se rastejam, como cobras, jacarés, devido ao aumento da temperatura, eles têm os órgãos comprometidos. Então eles acabam morrendo mais facilmente. É um cenário muito triste, né? Eu fico com muita pena, um aperto no coração, quando eu vejo animais que não fazem nada de mal, apenas vivem, né, em seu habitat, são afetados dessa maneira. Bombeiros combatem incêndios que já queimaram 1 milhão de acres na Califórnia. Cerca de 2.600 bombeiros estão enfrentando os 2 maiores incêndios. É uma notícia que foi do ano passado, tá certo? Tá aí um jacaré que não sobreviveu. E aqui é uma foto que representa 2 biomas bem degradados. Você tem aí o cerrado, aonde você vê, parece muito com o lobo-guará, tá certo? Então o lobo-guará correndo do incêndio. E você também tem na Austrália, onde você vê um canguru fugindo das queimadas. Tomara que tenham fugido, né? Mas é um cenário bem triste. Os maiores emissores de dióxido de carbono do mundo. Então você nota que a China está liderando de braçada. De braçada. Tanto que a NASA diz que você consegue enxergar do espaço a poeira, os gases carbônicos, né, enxofre, metano, que a China envia. Segundo a NASA, a poeira produzida pela China é visível do espaço sideral, tá certo? Estados Unidos produz menos da metade do dióxido de carbono no mundo. Você tem a União Europeia com 27 países que produz menos que os Estados Unidos. A Índia, professor, não viu o Brasil. Olha, o Brasil ele é bem rico em fontes alternativas, hidrelétrica, eólica, solar. Então, por isso, a gente não aparece. Temperaturas em elevação, e aí eu encerro para que você entenda o motivo dessa aula. A temperatura global está aumentando. Então, em 2010, a gente vai ter o quê? A gente está em 2020. Lógico, isso aqui foi uma análise anterior. Em 2010, a gente teve um aumento de quase 1 grau na temperatura global desde a primeira Revolução Industrial. Então, da primeira Revolução Industrial, com o surgimento do carvão mineral, na utilização da máquina a vapor, depois na segunda Revolução Industrial, com o petróleo, até os dias atuais, o planeta ele aumentou quase 1 grau da sua temperatura, ou seja, aquecimento global. Professor, e qual a consequência desse aquecimento global? Derretimento das geleiras, destruição de ecossistemas, né? Eu sempre digo assim, época de coronavírus, se tu tiver 1 grau a mais do que os 36,5, tu nem entra no shopping, porque tu não tá saudável. Agora imagina o planeta, né? Então, infelizmente, as consequências são absurdas e a gente vai ver isso na próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo.